perdão não é um tema muito longo. Eu não consigo em 25 minutos falar muita coisa sobre o perdão, mas nós escolhemos alguns textos bíblicos e amanhã a gente continua um pouquinho mais sobre o perdão, tudo bem? Espero que vocês gostem, que vocês voltem, né? Não voltem aqui por causa do pregador, viu? Tá bom? Vamos ler o que está em Colossenses. Colossenses 3, versículo 13. Diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que é um livro excelente, é um manual maravilhoso de educação, de instrução, que nós possamos aprender aos Teus pés, aos pés da Tua Palavra, que possamos, Senhor, entender tudo que está aqui. Eu sei que a Bíblia é um livro muito grande, mas pelo Espírito Santo nós alcançamos essa compreensão maravilhosa. E nós vamos falar sobre o perdão nesses poucos minutos. Prepare-me e nos prepare com o Espírito Santo. Derrame sobre as nossas vidas. Encha-nos do Teu poder e da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando nós abrimos a nossa janela ou a nossa cortina e nós olhamos para o mundo, a gente vê um mundo muito complicado, né? O mundo está cada dia mais difícil para se viver, para se adaptar, para se trabalhar e para se relacionar. O mundo está dividido, as pessoas estão divididas, e às vezes até dentro de casa, ideais diferentes, ideologias diferentes, planos de vidas diferentes, objetivos, metas. Nós não temos mais aquele uníssono. Aquele uníssono sumiu, não tem mais. Eu quero abrir um parênteses, porque nós estamos na semana que vem, né? Está perto aí, bem próximo. Está chegando o dia 30. Estamos chegando um dia que é um dia muito importante para as nossas vidas, para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Quem já tem neto, né? Tem gente feliz aí, com o netinho do lado hoje. E a gente olha para o mundo e vê uma divisão tão grande. As pessoas magoando o outro, as pessoas sendo intransigentes, devido a ideologias, objetivos, planos diferentes. Nós não temos mais paciência um com o outro, nós machucamos, nós magoamos, nós violentamos, nós fazemos tantas coisas sem a mínima preocupação. Então, quando nós abrimos essa janela e olhamos para o mundo, para fora, a gente vê, meu Deus, o que está acontecendo, né? Com o nosso mundo. E essa é a realidade. E dia 30 nós temos um dia muito importante para nós tomarmos, aqueles que votam, né? Uma decisão. Nós sabemos que a Igreja Adventista não se envolve com política. Ela deixa cada um livre. Mas nós podemos analisar, porque nós já tivemos 2 filmes aí, viu, irmãos? Nós estamos terminando o 2º filme. O primeiro já foi. Então analise. Tenta relembrar os flashes do primeiro filme que passou. E desse que está acabando agora no final do ano. E decida, meu irmão. Porque nós estamos numa guerra
de ideologias. Nós temos posições que estão tomadas por alguns que não nos representam. Não nos representam. Algumas ideologias, algumas teorias, algumas coisas que são colocadas, elas estão muito longe. Não tem perfeito, tá? Não existe perfeitos aí. Mas nós temos aí 2 filmes. Então nós temos que escolher aquele que eu vou reprisar. Ok? Então reflita sobre isso. Por que as pessoas... Eu começo com uma pergunta. Por que as pessoas precisam do perdão? Por que nós precisamos do perdão? Do perdão do próximo e do perdão de Deus. Por que será que nós precisamos? Será que nós não conseguiríamos viver sem o perdão? Qual a razão? Então é muito amplo esse tema, mas eu quero dividir em 2 dimensões. A primeira vai ser hoje, tá? E a segunda a gente fala amanhã. Qual é a primeira dimensão? O perdão de uma forma vertical, como Deus vê a questão do perdão na minha vida e na sua vida. Então vamos primeiro hoje analisar como Deus colocou o perdão na história da igreja ou na história da humanidade e para quem serve o perdão. A primeira dimensão é essa: Deus e a humanidade. E a segunda dimensão, eu falo um pouquinho amanhã, que é sobre a questão horizontal, o relacionamento humano, que está no nível horizontal. Então nós sabemos que tudo começou lá no Jardim do Éden. Não há nenhuma novidade aí. O pecado, ele aconteceu ali. Um rompimento. A regra que foi estabelecida de uma forma harmoniosa entre Deus e o homem foi rompido ali. A partir daquele momento é necessário um outro plano, um outro projeto para restaurar, para redimir o homem. Quando eu digo homem, é homem e mulher. Para restaurar a humanidade. Foi necessário um novo projeto. Apesar que esse projeto Deus já tinha com ele, né? Nós sabemos disso. Já estava ali. Eu imagino que Deus não queria usar esse plano. Mas foi preciso, foi necessário, devido ao próprio homem. Partindo dali, nós sabemos que Deus escolheu uma nação, Deus escolheu um povo como a menina dos seus olhos. Um povo muito especial. E a história desse povo a gente sabe que também começou com Abraão. Lá, não vamos voltar a esse detalhe, porque todos nós sabemos que foi com Abraão que surge um povo, que Deus escolhe um povo, uma nação para representar a Deus aqui perante as outras nações, os outros povos. Na caminhada desse povo de Israel para uma terra que Deus havia prometido, aconteceu muitas coisas, muitos percalços, muitas tristezas, muitas desobediências. Aconteceram coisas que também não era o plano de Deus, porque quando a gente olha no nível universal, tudo que nós fazemos com
mesmo com a esperança ou um sentimento de algo bom, às vezes termina não sendo bom. Nós sabemos disso. Nós queremos fazer algo bom, mas por sermos humanos, seres humanos, às vezes aquela obra não termina sendo tão boa. E o ser humano, ele se expressa através do pensamento, através da palavra e através das ações. E geralmente nós magoamos, ou nós pecamos, ou cometemos algum erro nessas três questões. Nós pensamos aquilo que nós não deveríamos pensar. Nós falamos aquilo que talvez nós não deveríamos falar. E nós fazemos aquilo que talvez nós não deveríamos fazer. Então são esses três pontos aí, esses três aspectos. E o ser humano, desde a sua origem, lá que nós colocamos no Jardim do Éden, até o nosso presente, a história é essa. Então, tudo se resume à nossa desobediência. Quando nós magoamos um outro, quando nós desobedecemos, aonde isso é concretizado? Nesses três aspectos: pensamento, boca e obras. E Deus, ele agora olha para aquele povo e através de Moisés, Deus diz assim: nós vamos estabelecer um plano de restauração. Por quê? Havia a necessidade do perdão. E como restaurar essa necessidade? Como corrigir essa falha? E Deus, ele vai agora, através de Moisés, estabelecer todos os elementos, todos os passos, toda a estrutura, toda a logística, se você queira dizer assim, de como esse plano de perdão, de restauração seria colocado em prática. O livro de Levítico, nós vamos ler alguns versículos em Levítico. É o livro mais importante para o povo judeu. É o livro que traz, o livro de Levítico, ele traz todas as ordenanças do sacerdócio. Como o sacerdote, como o sumo sacerdote deveria fazer para restaurar o perdão para aquela nação, para aquele povo. E é por isso que os judeus até hoje consideram o livro de Levítico o mais importante, porque ele trazia as práticas dos rituais que eram necessários ou fundamentais para a restauração do perdão, tanto o perdão individual quanto o perdão coletivo. Porque Deus, ele estabeleceu a partir do sacerdote ou a partir do sumo sacerdote que eles deveriam, em primeiro lugar, restaurar as suas vidas. E aqui fica um adendo, um anexo para cada um de nós, como líderes, como pessoas que pegam o microfone, como pessoas que vêm à frente e falam, que Deus, ele, em primeiro lugar, ele quer restaurar a sua vida como um líder, como alguém que esteja à frente, como alguém que esteja direcionando ou dirigindo todos os trabalhos que são feitos dentro da igreja. Primeiro item:
A gente encontra isso no livro de Levítico. Segundo ponto, os sacerdotes, eles deveriam dirigir a nação. E é interessante que a nação também deveria, as pessoas também deveriam dirigir aos sacerdotes. Só que tinha um dia especial. Nós sabemos que diariamente era prestado o serviço de sacrifícios lá no santuário, de manhã e tarde, de manhã e tarde. Então essa era uma rotina, era um trabalho feito ali incessantemente. Mas tinha um dia especial que está em Levítico. Vamos ler? 25:9. Levítico 25:9. Levítico 25:9. Diz assim: então no 7º mês, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. Em que dia? No dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então, era uma festa especial. Havia um dia determinado para a nação, para o povo de Israel, se dirigir ao santuário para receber o perdão dos seus pecados. E que dia era esse? O dia da expiação. Só que antes, 10 dias antes, aquelas pessoas responsáveis pela trombeta saíam nos arraiais de Israel tocando a trombeta, que era um sinal que o povo deveria começar a se preparar, porque estava chegando o dia 10. Quando a gente olha o calendário hebraico, alguns teólogos dizem que era o mês de setembro, outros o mês de outubro, o mês de novembro. Os adventistas geralmente adotam na passagem de outubro para novembro essa data. Então 10 dias antes, esses músicos com as suas trombetas afinadas, eles saíam pelo arraial ou pela nação de Israel, dando alerta que estava chegando o dia da expiação. Muito bem, Samuel, agora pode pôr para nós. Aí chegou o dia da expiação, o dia 10. Então, nós trouxemos, claro, não vamos conseguir falar tudo, né? Mas eu trouxe alguns passos muito importantes. Se o Mateus puder pegar também, tá, Mateus? Só agora os slides, não precisa me pegar, só os slides. Então veja só. Aí eu destaquei algumas palavras para a gente acompanhar esse raciocínio, ou esse ritual que foi estabelecido por Deus, que era uma maneira da gente realmente, dos israelitas na época, terem os seus pecados perdoados. E nesse dia, toda a nação se preparava. O que era mais importante naqueles dias era a consagração. Eles cuidavam da alimentação com jejum, orações, cânticos. Eles estavam se preparando para esse dia especial, que é o dia 10 de Etanim. Em hebraico, o nome é Yom Kippur. É isso aí. Dia da expiação. Então nós já falamos que as trombetas, elas eram tocadas como aviso para as pessoas irem se preparando para esse dia. E aí nós temos o ritual do sumo sacerdote. Ele se lavava onde? Na pia do átrio. O átrio, nós temos mais à frente, não precisa colocar agora, nós temos mais à frente, eu vou mostrar para vocês, o santuário. Então o átrio é aquele espaço
né? Aquela área que ficava ali após ou antes da entrada para o santuário. Então ele se lavava, vestia uma roupa especial, porque era um dia especial. E o sumo sacerdote entrava apenas esse único dia, durante todo o ano, no lugar santíssimo. Uma vez por ano. E ele se preparava para isso. Então ele pegava um novilho como oferta pelo pecado, seu pecado e de sua família. Então aqui a gente tem uma preparação do sumo sacerdote. Ele se lavava, ele vestia uma roupa de linho, ele pegava o novilho e oferecia como sacrifício para os seus pecados e para os pecados de sua família. Aspergia, então ele pegava esse sangue, ele aspergia como oferta, né? 7 vezes sobre o propiciatório. Também eu trouxe uma imagem do propiciatório para a gente ver como que é. O propiciatório é a tampa da arca. Então, ele aspergia 7 vezes ali em cima do propiciatório, daquela tampa da arca. E ele carregava um incensário com ele. Aonde ele ia, ele tinha um incensário. E as brasas desse incensário, elas tinham que ser tiradas do altar. Não poderia ser qualquer brasa. Eram brasas tiradas do altar, eram colocadas no incensário, e ele andava naquele espaço com o incensário. Então esse propiciatório, ele ficava sobre a Arca da Aliança. E tem mais uma informação importante ali. Para que servia o incenso? Olha lá. O incenso servia como uma nuvem que cobria o propiciatório e evitava que o sumo sacerdote fosse o quê? Fosse morto. Porque ali era santo. Ali representava a presença de Deus. Pode passar, Senhor, por gentileza, o próximo. Muito bem. Aí ele feito essa parte dele e da sua família, ele voltava ao átrio, ou aquela área que eu já tinha falado para vocês, né? Aí sim, aí ele pegava, seria imolado ali um novilho, ou um cordeiro, né? E o outro seria enviado para o deserto, que seria o bode, é o que está dizendo ali. Após sacrificar o bode, ele entrava no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, e ele aspergia o sangue sobre o propiciatório. Depois ele saía para o lugar santo e também aspergia o sangue. Porque o santuário, ele tinha uma divisão, e essa divisão era feita por uma cortina, um tipo de véu, e na parte mais reservada ficava os santos dos santos, o lugar santíssimo. Depois disso ele retomava o átrio novamente, aí ele purificava aquele altar, nós vamos mostrar a imagem logo em seguida, onde era feito o holocausto, e ele também purificava esse altar. Então aqui a gente vê que havia todo um processo de purificação, e o sumo sacerdote ele passava nesses locais e iam purificando através do sangue que ele aspergia, ou através do incensário que carregava com ele, né? Quando ele retorna ao átrio, lá no altar, aí sim ele coloca as mãos sobre o bode, e essa pessoa que levava o bode, ela também tinha um preparo. Não era qualquer um assim que poderia levar, né? Tinha maneira correta de conduzir até o deserto, e ele era deixado ali. E o sumo sacerdote já havia imolado aquela ovelha, o novilho, tinha colocado a mão em cima do altar, e com aquele sangue declarava que todos os pecados daquela nação
naquele dia, que era o dia 10, o dia da expiação, todos os pecados da nação inteira eram perdoados. Era assim que funcionava. Vamos passar agora, Samuel, para o próximo. Muito bem. Então aí a gente tem uma imagem, está na internet, tá? Essa é a fonte da internet. A gente tem aí o altar. Ali nós temos a tenda. E vocês percebem que em volta havia muitas tendas, porque era um dia especial, era um dia de festa. Então as pessoas se dirigiam para aquele lugar. Mas qual era a finalidade? Qual era o objetivo que eles se dirigiam para aquele local? Elas queriam que os seus pecados fossem perdoados. Essa foi uma maneira didática, teológica, que Deus criou para mostrar ao homem que nós precisávamos de um derramamento de sangue, de sacrifícios, para que todas as nossas falhas, os nossos pecados fossem perdoados. Samuel, mostra o próximo para nós, por gentileza. Olha a Arca da Aliança, olha como que era a Arca, né? Então aí diz que a Arca da Aliança era um cubo, né? Feito de madeira, de acácia. Quando nós olhamos lá em Levítico, temos todas as orientações da arca. E dentro dessa arca, a gente tinha o quê? No seu interior, as tábuas da lei, que foram dadas, né, lá por Moisés. Nós tínhamos um vaso que continha o maná, até destaquei, né? Estava ali. E a vara de Arão. Aquela vara de Arão que floresceu lá, né? E Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Vocês sabem que Arão poderia entrar no Santíssimo normalmente. Arão entrava normalmente no Santíssimo. Mas depois que os filhos de Arão aprontaram lá e morreram, aí Deus determinou uma data. Dia 10, o dia da expiação. E só o sumo sacerdote poderia entrar nessa repartição. Ok? E o propiciatório é aquela tampa. A gente fala muito em propiciatório. O que é propiciatório? É uma tampa. Tá? Aquela parte amarela, lá você tem uma tampa. Então ali era o propiciatório. Quando a gente fala assim, Jesus é o nosso propiciatório, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Então o que é o propiciatório? É aquela tampa que cobria essa arca. E essa arca era revestida de ouro, por dentro e por fora. Muito bem, vamos agora ler o que está em Romanos capítulo 5. Romanos é depois do livro de Atos aí, né? Romanos 5,12. Encontraram? Olha o que diz. Adão e Cristo é o título, né? Mas vamos ler só o 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e como consequência pelo pecado a morte, assim também a morte passou o quê? Por que nós morremos? Por que nós morremos? Estou perguntando. Por que pecamos? Isso mesmo. Pode tirar. Pela desobediência. Nós morremos pelo pecado, é o que está dizendo aqui. Porque todos pecaram, né? Ao morrer na cruz, Jesus ele elimina
todo e qualquer tipo de sacrifício que foi feito no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico. Todos. Não havia sentido a gente ter um modelo pedagógico, um modelo didático como esse, que apontava para Cristo, e a gente continuar seguindo esse mesmo modelo. Então essa compreensão, ela vai vir com os discípulos, com os apóstolos, quando eles compreendem que Jesus Cristo era o novilho, era o cordeiro, e a sua morte estava representando justamente tudo aquilo que era feito através do processo sacrificial lá no santuário, inclusive para os judeus. Então a morte de Jesus, ela não representa só para mim, ela também representa para o povo judeu. E nós sabemos que são pouquíssimos judeus que aceitam Jesus como seu único Salvador. Ainda eles acreditam que virá um Messias. Nós temos provas evidentes, claríssimas, no Novo Testamento, que Jesus Cristo, ele é o propiciatório, ele consome, tudo aquilo que foi feito lá através dos rituais. Jesus Cristo, ele representa essa nova fase, esse novo modelo para a igreja. Ao morrer na cruz do Calvário, Jesus assumiu a condenação que eu e você deveríamos receber pela morte. Eu até anotei aqui algumas características que geralmente nós praticamos. Por exemplo, vingança. Nós geralmente, como seres humanos, nós gostamos da vingança. Aí eu fico pensando, como perdoar uma pessoa que tira a vida do seu filho ou de sua filha por um celular? Quando a gente olha a teoria, a gente compreende mentalmente, teoricamente. E na prática, como perdoar um homem que estupra a sua esposa ou a sua filha? Como perdoar uma mãe que pega o seu filho e joga do 15º andar? Como? Então eu falo que existem dois mistérios na Bíblia. Dois. Se nós fôssemos resumir a dois grandes mistérios. O primeiro deles é o perdão. Porque o perdão é algo que acontece de dentro para fora. O perdão, ele não pode ser só um sentimento ou um pensamento mental. Todo perdão, ele exige uma ação, uma libertação. Você chega ao ofensor e diz assim: olha, a partir de hoje você está livre, pode ir embora. E como dizer isso para alguém, para um médico que por um erro tirou a vida de uma pessoa, de um ente querido? Então nós alimentamos, como seres humanos, esses sentimentos de vingança, de raiva, de ódio, de destruição, de vingança. Então é um mistério, porque se não tiver uma ação
de Deus que coloque em você, de dentro para fora, você não alcança o perdão. Você não consegue perdoar. É uma ação divina. Por quê? Porque desde o começo, Deus apresentou como uma ação divina, como um plano divino, e não uma solução humana. E é por isso que Ele apresentou para nós o santuário, porque ali era uma ação, era um plano divino. E agora eu pergunto novamente: será que nós estamos preparados para perdoar? Uma pessoa que faz um mal grande para você, para o seu filho, para a sua família, é um mistério, é uma ação divina. E é por isso que nós devemos continuamente buscar em Deus, em Jesus Cristo, essa ação, que Deus trabalhe dentro do meu coração, internamente dentro de mim, para que eu possa ter essa aptidão de perdoar. Porque não é uma ação humana, é um mistério. O segundo mistério que eu considero na Bíblia, assim, de forma geral, além do perdão, é a salvação. Mas não estamos falando sobre salvação, né? Estamos falando sobre perdão. Só que eu mencionei que eu considero esses dois grandes mistérios na Bíblia, porque não depende do ser humano. Não há como razoar. Não existe um plano jurídico para isso. A lei, ela faz com que o condenado pague aquele ato que ele fez. Eu sou júri em Francisco Morato há uns 14 anos. Desde quando eu mudei para Morato, um ano sim, um ano não, eu tenho que estar lá. E existe ali naquele júri uma pessoa, um personagem muito importante nesse processo, que é o advogado. Agora, vamos ver o que diz em 1 João, para a gente concluir. 1 João, espero que seja esse versículo que eu lembrei dele, que eu quero dizer para vocês. Eu acho que sim. Vamos ler até o capítulo 2, um pouquinho aí, e a gente vai justamente chegar no que eu quero dizer. Então, ali no júri, a gente tem juiz, promotor, o condenado, o advogado e o júri. É assim que é feito. E o advogado, ele está ali justamente para defender aquela pessoa que teve a culpa. E quem é o nosso advogado? Jesus. Como nós podemos dizer isso? Porque está na Bíblia. Quer marcar na sua Bíblia? Abre aí, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz: se confessarmos os nossos pecados. Lá em Israel, eles não confessavam os pecados? Ou confessavam? Confessavam. O sumo sacerdote confessava os seus pecados. O povo que dirigia ao santuário também confessava os seus pecados. A nação de Israel confessava os seus pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, somos o quê? Meus irmãos, minhas irmãs,
somos pecadores. Buscamos a santidade. Buscamos. Mas não somos perfeitos. E é por isso que vem os problemas dentro de casa, aqui na igreja, de inveja, de raiva, de orgulho, de ódio. O cara, a gente fala assim, se é alto, porque é alto. Se é baixo, porque é baixo. Se é gordo, porque é gordo. Se é magro, porque é magro. Não tem mais para onde correr. E nós estamos assim, envolvidos numa mentalidade tão longe, que nós criticamos a todos. Versículo capítulo 2 agora, na sequência, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. Mas se pecardes, tem o quê? Um advogado. E esse advogado, ele está ali, ó. Está ali. Junto, a irmã falou, junto ao pai. Ele está ali, junto ao juiz, junto ao promotor. E ele está te defendendo. Esse é o papel do advogado. E quem faz esse papel agora? Jesus Cristo. Resumindo, sob a orientação de Deus, Deus revelou a Moisés as instruções para a remissão de pecados. Então Deus revelou a Moisés. Depois de Moisés, Deus também deu orientação a um outro homem. Sabe quem foi? João Batista. João Batista, ele, em suas pregações, o que ele dizia? Arrependei-vos. E arrependei-vos e sim. Aqui já temos uma mudança histórica. João Batista, ele está introduzindo uma nova mensagem, um novo programa, pela orientação de Deus, que era necessário confessar e ser batizado. E para a gente concluir, tudo isso apontava para a vinda do Messias, porque Jesus, ele é capaz de expiar, o que mais? Perdoar, e o que mais? Redimir. Jesus Cristo, ele consome tudo aquilo que foi no passado. Ele é o nosso presente. Ele é o nosso aqui e agora. Que nós possamos aceitar em Jesus Cristo, ele como nosso advogado, pela expiação dos nossos pecados, pelo perdão dos nossos pecados e pela remissão de nossos pecados. Amém. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. Amém. Tentei, de uma forma assim, rápida, objetiva, apresentar a primeira dimensão do perdão. Que vem de Deus, não vem dos homens. É Deus que perdoa os meus pecados. E é Deus que me capacita também para perdoar o pecado que outro tem cometido comigo, que não é fácil. Às vezes uma mentirinha, uma brincadeirinha, mas existem coisas muito mais sérias que são mais difíceis da gente perdoar. E a ação do Espírito Santo em nossas vidas, através de Jesus Cristo,
nós somos capazes, porque Ele mexe no meu coração, Ele mexe no seu coração, Ele trabalha na minha mente, trabalha na sua mente. E nós temos que pedir isso a Deus, todos os dias, porque nós almejamos o céu. E como vamos chegar ao céu sem perdoar? E sem ser perdoado? Amanhã eu quero falar um pouco mais do relacionamento humano. A gente vai fugir um pouquinho desse contexto teológico, bíblico, e falar um pouquinho mais do dia a dia. Se puderem, estão convidados. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Amém. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco, nos leve de volta. Apresentamos as nossas vidas a Ti. Existem muitas coisas, muitos lugares no nosso coração, na nossa mente, alguns terrenos baldios que dificilmente visitamos. E ali nós guardamos resquícios, talvez de maldade, de injúrias, de dores, de mágoas, de pecados. Limpa tudo isso do nosso coração, da nossa mente. Nos torne livres, nos torne leves para vivermos uma vida em Ti, através do Espírito Santo, uma vida digna, uma vida honrada, uma vida sem ressentimentos. Capacite-nos, nos oriente para isso, nos dê paciência, nos dê amor, em nome de Jesus. Amém. Amém.